Tudo bem com você? Cresce a procura e adesão ao tratamento e adestramento humanizado de animais com estímulo do reforço positivo. Para falar sobre esse tema, recebemos em nossos estúdios André Luiz Gaspar, adestrador comportamental. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Por estar aqui conosco para bater esse papo. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Ah, que bom. E também da tutora Cláudia Gonçalves. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. O que é o adestramento pelo reforço positivo? O adestramento do reforço positivo, a gente busca o comportamento que nós queremos no cão e recompensamos aquele comportamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala de reforço positivo, a gente tem que pensar que o cão ele sempre vai reagir melhor ao comportamento quando ele é recompensado. Então, na verdade, ele vai repetir aquele comportamento toda vez que ele é recompensado. Então, a gente utiliza da recompensa não só a questão da comida, mas existem brinquedos, o próprio reforço ambiental, dá para você reforçar o cachorro por um comportamento que você quer. Então, ao invés da gente ficar focando em dar bronca no cachorro por aquilo que ele não quer, nós levamos ele para aquilo que a gente quer e reforçamos aquele comportamento, né? Dá um exemplo prático. Vamos, por exemplo, um de cachorro... começo, e depois a Ana Cláudia vai falar como é que é Vamos adestramento. pensar num cachorro que você não quer que ele pule em você. Então, toda vez que o cachorro chega perto de você, ele pula. Qual é a reação natural das pessoas? Exato, afastar, falar não pula. Ao invés não sobe na cama. Exato, às vezes eu esperar, o cachorro sentou na minha frente. Muito bem, eu reforço ele por aquele comportamento. E aí, o que começa a acontecer? Quando o cão ele pensa naquilo que ele fez e ele é reforçado pela iniciativa que ele está tendo, é muito mais rápido o condicionamento dele. Volta. Começa. Cachorro veio pular no colo. Eu parei. Sim. Estou aqui de braço cruzado, não estou falando com ele. Ele abaixou, porque o cachorro ele vai perceber que ele não tem a resposta, ele vai pensar, ele abaixa, ele senta. A hora que ele senta, automaticamente eu reforço ele, eu recompenso ele por aquele comportamento. Ou com um petisco, ou simplesmente com um carinho. Porque, na verdade, o que ele quer naquele momento, o que é? É o meu contato. É o meu contato físico, ele quer o meu carinho. Eu reforço ele com aquilo que ele quer. Então, ele acaba, cada vez que ele entende que com o comportamento dele, ele vai ter aquilo que ele quer, ele repete mais vezes. Ele deixa de fazer o subir na pessoa. Então, das próximas vezes, ele não vai subir, ele vai ficar aqui. Exatamente, ele já vai chegar e já vai sentar. Porque ele sabe que é daquela maneira que ele tem aquilo que ele quer. E o cachorro que sobe na cama? Depende muito. Depende do que você quer em relação a subir na cama. Eu não quero que o cachorro suba quando eu estou dormindo. E aí é uma questão de você... o cachorro é muito esperto, na verdade, né? O que acontece? O cachorro ele sobe na cama quando você dorme. Quando você... ele tem esse livre acesso à cama durante o dia, ele não vai entender que durante a noite ele não pode. Então, o que a gente faz? A gente fala que o condicionamento vem de pequeno. Se eu não quero que ele suba na cama, eu nunca posso colocar ele em cima da cama. Por quê? Porque ele vai entender que a primeira vez que ele subiu, ele fala, liberou. Ótimo, liberou, eu posso subir, é legal, é gostoso, é divertido. E aí tem aquela pessoa que dá bronca porque o cachorro subiu, né? E aí o cachorro começa a entender que quando a pessoa chega, ele desce. A pessoa chega, ele desce. Para eu tirar esse comportamento é muito difícil. Eu tenho que valorizar muito mais o espaço de onde ele está. Às vezes a gente coloca roupa do próprio tutor dentro da caminha para que ele se sinta mais próximo. Ou eu recompenso muito o tutor por estar ali, o cão por estar em cima da caminha. Então eu começo a recompensar muito por estar naquele local. Às vezes até sento no chão e fico com o cachorro na caminha para ele entender que ali é um espaço dele, ali é um espaço bom. Agora, em relação a dormir fora da cama, se o cachorro tem acesso e sobe, a gente fala, tira ele do quarto, senão você não vai conseguir fazer com que ele pare de subir na cama quando você estiver dormindo. Porque o cachorro é tão esperto e pensa realmente. Antes de tocar o despertador, se o cachorro sobe na cama quando você está dormindo, antes de tocar o despertador, ele desce. Porque está relacionado ao dono tirar ele da cama.
Deu para entender? Ana, como é que é? Eu vou dar um exemplo prático. A Mari, que trabalha lá em casa, toda vez eu tenho a Mel e tenho a Lore. A Lore é um fiapo de manga e a Mel é um vira-latinha caramelo. E toda vez que a Mari chegava, a Lore pulava nela o tempo inteiro e gritava e latia, e latia, e latia. A André ensinou que Mari deveria ignorá-la. Então, porque toda vez que a Mari, ela gosta muito de cachorro, então ela ficava desesperada. Ela falava assim, não, Lore, o que está acontecendo, tal. E aí esse desespero da Mari, acho que reforçava mais esse comportamento dela de latir, pular e tal. E aí a gente começou a ignorar esse comportamento. Então a Mari continuava falando comigo como se a Lore não tivesse, não, nem nada, como se ela simplesmente não existisse. Acho que é a segunda vez que a gente fez isso. Hoje, a Mari chega, a Lore só vai lá, lambe a mão dela e de boa. Pegou o caminho da roça. Pegou e entendeu. E ela entendeu que não adianta, se ela quer atenção, que aquele jeito ela não vai conseguir. A gente tem outra, a Mel. A Mel era muito voraz na comida. Então, assim, é porque ela veio para nossa casa prenha já. Eu falo que ela é minha Kinder Ovo. Veio com 5 surpresinhas na barriga. Que raça que é? É um vira-latinha caramelo. As duas são vira-latas, as duas são adotadas. Essa, ela parou na frente do meu condomínio. Na verdade, os porteiros disseram que ela foi abandonada ali 2 dias antes. E foi um dia de temporal aqui em São Paulo, tal. Eu fiquei tão preocupada. Mas aí eu descobri por que ela foi abandonada. Provavelmente porque ela estava prenha e aí o tutor abandonou. E aí trouxe ela para casa, tal. Só que acho que o desespero de quem estava na rua vir para casa, ela comia vorazmente, não parava de comer nunca. E quando a gente mal conseguia colocar o potinho no chão. Ela começava a atacar tal e atacava a ração da outra. Agora não. Aí a gente começou a reforçar, coloca ela sentadinha, aí senta, aí ela já fica meio assim. Toda vez que ela vai, eu subo de novo a comida. Ela vai, eu subo de novo a comida. Até ela entender que só quando eu falar, ok, aí ela vai e come. Então, assim, esse comportamento diminuiu muito a ansiedade da cachorra por comida. Porque imagina, uma cadela de rua. Quando chega na casa, ela quer comer tudo e mais um pouco. Prenha, imagina o desespero da bichinha. Então, esse tipo de estratégia, né, André? A gente fala do autocontrole da própria cachorra, né? E, na verdade, a questão nem só de ser prenha, às vezes a gente pensa o quanto ela foi privada de comida na rua, né? O quanto ela teve que buscar esse tipo de situação, de ter que brigar pela comida na rua, porque é a lei do mais forte, né? E aí ela traz isso para o meio, para o ambiente onde ela foi inserida, né? Então, às vezes, tem cachorro que realmente ele não deixa de rasgar lixo, ele não deixa de procurar comida no lixo, porque é assim que ele entendeu que ele tem a comida quando ele quer. Então, quando assim bate que ele foi a fome, criado, né? Exato, ou a vida o criou. Exato. Foi a lei de que, para eu não passar fome, eu tenho que buscar em algum lugar. E como ali eu consigo, então eu sei que ali eu tenho. E nesse caso da Mel, o que acontecia? A gente pode até pensar que poderia sair uma briga entre as duas. Sim. Por causa da comida, né? Então, o que a gente chegou e falou? Vamos fazer um autocontrole. Vamos fazer com que ela se autocontrole. Eu não vou dar bronca, não vou falar para ela ficar, nada. Ela vai começar a entender que quando eu desço, a ração ela precisa esperar. Então, ela se autocontrola, diminui a ansiedade, né? Ela vai diminuir a ansiedade dela e aí ela vai comer. Conforme diminui a ansiedade, ela come mais devagar. Exato. E ela acaba não vai em cima da cachorra da outra para roubar, dela né? rápido e já pra ia poder buscar comer a outra. E aí dava briga mesmo. Precisa ensinar para ser humano, viu? Pois é. Mas é muito engraçado, porque meu filho é psicólogo. E os dois, quando o André vai lá em casa, e aí ele vai trazendo algumas estratégias, e o Daniel fala, exatamente isso que eu falo para os meus pacientes, eu falei, tá vendo? Porque aí é que torna a questão da humanização, né? Porque, na verdade, claro, tem as suas peculiaridades entre animal e gente, mas no fundo, a essência se torna a mesma, né? É o reforço. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem medo de alguma coisa, assim,
Eu falo, né? Eu falo até para Ana. Você tem medo de barata? Eu vou colocar você dentro de um quarto cheio de barata e vou falar, daqui a pouco passa seu medo? E muita gente faz isso com os cães. Né? Ah, o meu cachorro não gosta de outros cães, eu vou socializar. Vou levar no parcão no domingo, cheio de cachorro que ele vai acostumar. Não, você está deixando seu cachorro com mais medo daquela situação. Então eu tenho que fazer, a gente chama de dessensibilização, levar num lugar, ficar mais longe dos cachorros e aproximando aos poucos. E aí você acaba respeitando, né, aquilo que o cachorro está sentindo, é a questão emocional do cachorro. Né? Não é só simplesmente, vou treinar, vou lá, vou recompensar, vou colocar no meio do cachorro e ele vai acostumar com os cachorros. Não, eu tenho que pensar, peraí, se fosse com uma criança, eu faria isso? É saudável? Emocionalmente falando, para uma criança fazer isso? Não, então para um cachorro também não é. Isso foi uma das coisas que eu escolhi fazer esse treinamento com o André, porque o que eu vejo muito, e a gente vê na internet, tá todo mundo dizendo como faz, e era muito aquela coisa punitiva, joga água no rosto, bate o jornal, bate isso, bate aquilo. Põe, como é que fala? Coisa de barulho, não diz, né? Como se fosse. E a Lori, principalmente a Lori, que era a minha fiapinho de manga, ela começava a tremer às vezes. Eu falei assim, sabe, aí primeiro, você quer treinar o cachorro? Você vai pra internet. Aí você, como ensinar isso? Aí era sempre esse negócio e ela piorava, ela estava piorando, ela começava a tremer, você via que ela estava descontrolada emocionalmente falando. Então foi a primeira vez que você contratou os serviços dele? Na verdade eu conheço o André de internet também há muito tempo, porque, enfim, eu assessoro alguns perfis de pet e tudo mais. E aí eu já acompanhava ele há muito tempo, e aí depois disso eu falei assim, bom, se eu for contratar um treinador, eu quero contratar alguém que tem uma outra visão, porque esse negócio de castigar o cachorro é desesperador e eu não me sentia bem fazendo esse tipo de coisa, sabe? Onde a gente vai parar, né? Tipo, primeiro você joga uma água, não funcionou, você vai fazer um barulho, não funcionou, o que você vai fazer? Você vai começar a bater no cachorro? Né? Então, eu sou meio contra esse tipo de coisa. Esse adestramento comportamental, ele deve ser feito em loco, na casa da pessoa, onde o cão vive? E se é feito apenas com cachorro, se dá para fazer com gato ou com outros animais? Sim, é fazer sempre em loco, porque na verdade o próprio comportamento está inserido naquele ambiente. E também com as pessoas, né? É o tutor. Para aprender. Exato, é o que eu falo. A gente precisa aprender. Não adianta a gente contratar um profissional e achar que ele vai resolver o problema do seu cachorro, sendo que muitas vezes o problema está relacionado à pessoa. Porque o cachorro ele consegue, por exemplo, com você, Renata, ele tem um comportamento. Comigo ele tem outro. Com a Ana ele tem outro completamente diferente e ele consegue diferenciar cada um. Tá? Então a gente faz realmente em loco para saber o comportamento real do cachorro. Tá? E é muito engraçado que muitas vezes... Ana não, porque eles fazem bastante, mas alguns tutores que só fazem quando eu chego, o cachorro muda completamente de comportamento. Porque a minha presença, ele sabe que é treinamento. Por isso que a gente fala, o tutor tem que fazer os exercícios quando a gente não está. E em relação a outros animais, sim, você aplica em qualquer animal. Né? Gato... Hoje em dia também tem um número muito grande de famílias que têm gatos. E com relação a gato, o que você orienta? O gato é muito peculiar. Eu tenho 3 gatos e 3 cães em casa, né? E todos eles se dão muito bem. Mas o gato ele tem uma peculiaridade completamente diferente. Todas as questões do gato não é obediência, é muito comportamental. Então tem gato que está muito ligado a um determinado cômodo. O gato ele é muito mais arisco, ele é muito mais medroso por conta de toda a socialização que é mais recente do que o animal, do que o cachorro, né? O gato ele vem socializando há muito menos tempo do que o cachorro. Então, para ele ter esse ambiente familiar como o dele, porque muitas vezes a gente fala, né? O gato está ligado ao ambiente. Você vai embora, o gato fica em casa. O gato ele não vai para um outro ambiente. Não, hoje desmistificou muito. Então, hoje a gente usa muito, a gente chama de feromônio, né? Tem alguns feromônios que a gente utiliza para adaptação do gato no ambiente. São cheiros? São cheiros, são feromônios de fêmeas no cio, feromônios de fêmeas prenhas. E onde vocês colocam esse cheiro? Na tomada. Ele é um difusor? É um difusorzinho que você tem, que você coloca na tomada e ele tem feromônio para medo,
né? Isso para gato a gente utiliza muito, muito mesmo, né? Porque gato ele realmente tem um pouquinho mais de receio de ser humano. Uhum. E para que mais? Você está dizendo desse feromônio para medo, para que mais? Para você adaptar o ambiente, por exemplo, para a chegada de um novo gato, de um novo cachorro, de um bebê, por exemplo, a gente utiliza para acalmar, né? Além, claro, de todo um trabalho. A pessoa está grávida, vai chegar um neném novo. Putz, como que eu faço? Aí eu já vou E o apresentando. receio da família também. Tanto com cachorro como com gato. Gato ainda vai ficar mais recluso, gato vai ficar mais afastado. Some, né? Cachorro não, cachorro ele vai ter aquela questão de o que é isso que está chegando? E lamber, Então a gente faz a adaptação, pega uma boneca, já faz todo o sistema da chegada da criança no colo da mãe, do choro, de acostumar com o choro. Então ensaia antes com a boneca? Sim, a gente pode fazer. A gente pode fazer toda a adaptação da chegada, de colocar a roupinha, de mostrar o berço, da onde o cachorro vai ter acesso ou não vai ter acesso. Tudo isso a gente faz. Mas e como é que nesse adestramento comportamental você vai falar assim, não, aqui dentro do quarto dele você não vai ficar, do lado do berço Na não. verdade o que eu sempre falo... O não se usa. Não sou eu que vou colocar uma regra dentro da casa do meu tutor. Eu vou falar para ele, te incomoda? O que para você... O cachorro você não gostaria que ele ficasse ou não gostaria, qual o ambiente que ele não pode entrar, segundo o tutor? Ele não pode entrar no quarto de amamentação. Então tá bom, a gente vai trabalhar para que ele não entre no quarto de amamentação. Mas não é ficar dando bronca por ele não entrar. Não, eu abro a porta, vou recompensar ele por ficar fora. E vou começar a dar, eu quero que ele entre de vez em quando, deite do meu lado aqui, enquanto eu estou amamentando. Ok. Eu vou liberar ele para entrar, vou dar uma palavra de liberação. Pode entrar. E aí eu vou começar o quê? Com o nenê que não é um nenê, é uma boneca. Vou fazer o cachorro ficar aqui e vou recompensar ele aqui, estou aqui. Recompensa ele aqui, recompensa ele aqui. Ele começa a entender que aqui é o lugar dele. E esse petisco não vicia? Não. Depende. Como a pessoa... entrega pro animal. É que não é só o petisco, né? Às vezes é um carinho. O que a gente fala, o que eu sempre falo, até a Ana está aqui de prova. A primeira coisa que eu falei para a Ana... Interjeição. Que isso é o maior o questionamento das pessoas. Mas ele não vai viciar? Não, depende. Se você fizer com que a causa do comportamento seja recompensa, claro que ele só vai fazer quando tiver aquela recompensa. Diferente de você fazer com que a recompensa seja a consequência de um comportamento. Essa é a diferença. Porque quando você torna aquilo como uma consequência, se eu fizer um carinho aqui para ele, é uma recompensa. Se eu der um petisco aqui, é uma recompensa. Mas também ele pode ter aquela sensação de que a expectativa, será que vai vir? Será que não vai vir? Então eu vou ficar aqui no comportamento, porque pode vir, como pode não vir. Então, vira uma questão de expectativa de ganhar algo. Não necessariamente ele vai ganhar. E que, na verdade, sempre ganha. O próprio fato de estar ali com o tutor dele está aqui, para ele já é uma recompensa, porque ele está próximo de quem ele quer estar. As minhas meninas, a gente não dá petisco durante o dia e elas fazem tudo direitinho. Agora senta, agora é isso, agora aquilo. Que aí entra a questão da recompensa ambiental, né? Que eu falei aqui no começo, não é só comida. Então, o fato de fazer e você agradar, ou ela agradar quem está ali, para ela é ótimo. Por exemplo, eu quero, de repente, subir no sofá, e a Ana permite que suba. Sim. E, de repente, ela, sentou? Muito bem, sobe. Se ela gosta de estar no sofá, é uma recompensa por ela ter sentado. É você criar, a gente fala, né, no dia a dia, fazer com que aquilo vire um hábito. O cachorro olhar para você e falar, eu tenho que fazer determinada coisa. Só de eu fazer eu ganho determinada coisa. Né? Ou eu ganho um carinho, eu ganho uma atenção, uma simples atenção. Fala sempre, muito passeio. Bem. Fala, muito bem. Que nem eu falei para ela, né? Ela fala, o cachorro entrou sozinho no elevador. Você põe ele ali sentado, esperando, e ele entende que quando você libera, ele entra no elevador, o próprio fato de esperar e entrar no elevador, que ela sabe para onde ela vai, é uma recompensa.
Eu não preciso dar uma comida. E eu fiz errado, foi por isso que a minha fugiu. Viu? Ela só te esperou lá embaixo. Ela só me esperou lá embaixo. Por que você resolveu tomar essa linha do adestramento comportamental? Olha, humanizado? eu sou de uma época, quando eu comecei a treinar os cachorros, Qual que é a sua formação? eu sou advogado. Tá. Tudo a ver. Né, eu fiz, e aí eu trabalhava no banco, e aí a minha fase de adestramento começou com a minha cachorra. Eu coloquei ela para treinar e eu não gostei da forma que ela era treinada. E aí eu falei, eu vou fazer um curso para treinar a minha própria cachorra. E aí eu fui fazer um curso, isso em 1999, fui fazer um curso e comecei a treinar a minha cachorra. E aí o vizinho... treino meu, o primo fala, e o meu, e aí O dentro... encantador de cachorros. Tinha aquela série, era o encantador de cavalos, não era? Tem o de cães também, que é o César Milano, não vou muito entrar no mérito de como ele treina, mas eu sou da época que não existia muito reforço positivo. Era a questão de enforcador, era a questão de você fazer o cachorro para sentar, você levantava o enforcador. E aí eu começava a falar, mas peraí, não tem uma outra forma, né? Porque eu me sentia incomodado com aquela situação. Então, eu sou da época que só se treinava cão de guarda, só se transformar... eu tenho um Rottweiler, vou Pastor treinar. alemão, Doberman. Doberman, tal, e aí só usava para esses cachorros. E aí, em 2003, eu fui fazer um curso, e aí eu gostei, porque era o curso de clicker, que quase ninguém conhece. Clicker? O que é um isso? barulhinho, é um marcador de comportamento. Você aciona o som e o cachorro entende que ele fez certo. Como se fosse um sinal de WhatsApp. Como se fosse um muito bem. Mas o sinal do WhatsApp te gera um comportamento. Pode perceber. E te enerva também. Exato, isso gera ansiedade. Né? É Tudo verdade. que gera ansiedade, porque você tem que olhar aquilo ali. Né? O seu E cérebro... aí se vem um atrás do outro, é que... Isso, porque o seu cérebro entende que aquilo ali é um marcador de que você precisa olhar o telefone. Um alerta. É um marcador de comportamento. Acionou, automaticamente seu cérebro fala, você tem que olhar. Então, ele te gera um condicionamento de olhar para o celular. E o clicker é quase a mesma coisa. Então, por exemplo, o cachorro senta, eu aciono. E depois eu dou a recompensa, é como se fosse muito bem, você fez certo. Aquele som gera para ele... E o tutor tem o clicker também? Tem, mas Eu não tenho. a gente usa para ela um marcador verbal, que é o yes ou o muito bem. Muito bem. Né? Que é uma questão da gente falar, muito bem, você acertou, parabéns, você vai ter algo depois disso. E o mais maluco é que dá certo com cachorros mais velhos e com os bebês. Eu tive, como eu falei, né? Eu tinha minha Kinder Ovo que veio com 5 bebezinhos. Nossa, é inacreditável, inacreditável. Acho que antes de chamar o André, eu passei 2 semanas que eu não conseguia dormir. É a primeira vez que você tem cães em casa? Não, eu tive cães a vida inteira, mas que vi nascer como foram esses 5 foi a primeira vez. Uma ninhada. Uma ninhada. E eu não dormia, eu tava, né? Quando eu liguei pra ele, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso dormir uma noite. Por quê? Eles choravam? Eles começavam a gritar no meio da noite, e aí desespero, né? O prédio. Eu falei assim, nossa, porque lá no condomínio eles qualquer coisa reclamam. Eu vi uma outra família que tinha levado multa. Eu falei, meu Deus, eu vou levar um monte de multa, eu tô ferrada. Mas aí, a gente, com o André lá, eu avisei todo mundo que a primeira noite eles iam chorar, porque estava sendo treinado. Não teve mais problema. Porque aí você cria um ambiente onde eles vão ter o que fazer, né? Eles vão ter coisas para fazer. Porque o animal, quando ele... O filhote acordou, ele não tem o que fazer, ele vai procurar. E aí ele começa a ter comportamentos onde ele vai começar... Toda ação gera uma reação que vai gerar uma consequência. E essa consequência vai ser uma recompensa ou uma punição, né? E conforme ele vai gerando essas recompensas, ele vai falar, isso aqui funciona. Opa, isso aqui não funciona, deixa eu de fazer. Isso aqui funciona, eu vou começar a fazer. Quanto tempo leva um adestramento assim? Isso depende muito, é muito relativo. Depende do objetivo que a pessoa tem, depende do quanto aquele comportamento foi recompensado e o quão forte ele está no animal. E o se é um animal crescido, criado ou se é um bebezinho. Exato.
Mas os bebês foi um dia de treinamento. Então, eles pararam o de... bebê é muito mais rápido, porque ele eu está falo aprendendo. assim, é mais fácil você reformar ou você construir? Construir. Então, quando você vai construir um comportamento, é muito mais rápido. Foi é um muito dia mais de fácil. treinamento e eles pararam de gritar à noite. É muito mais fácil, né, você construir do que você retirar um comportamento que está forte e você colocar outro no lugar. Porque aquele ali não vai desaparecer. Eu falo que é igual o drogado. Quando a gente tira um drogado das drogas, a gente vai ter que viciar em outra coisa. Mas ainda está ali aquele vício, né? Ele está um pouquinho ali mais adormecido, ele está fraco, porque esse aqui está muito forte. Até esse aqui não vai desaparecer, ele vai ficar lá adormecido. E esse aqui vai estar muito forte. Né? O animal é a mesma coisa. Ah, eu tenho um comportamento que é horrível. Como que eu faço? Eu vou ficar dando bronca para ele parar? Que é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Não, eu tenho que saber por que ele está fazendo aquilo. Mas por quê? Onde ele está sendo recompensado? Ou mordendo as pessoas. Qual o comportamento? Isso daí em prédio às vezes acontece. Isso, Elevador dele avançar. Isso começa a gerar... O porquê que gera esse comportamento de agressividade, né? Que a gente chama no meio do adestramento de um comportamento de reatividade, né? A gente deixou de usar o termo de agressividade, né? Muita gente usa, mas a gente deixou de usar porque, assim, não é uma agressividade. Na verdade, ele está reagindo a algo que o está incomodando, muitas vezes por medo. E aí ele quer afastar através do latido, através, né? Fala, tipo, não chega perto de mim que eu sou bravo e tal. Mas na realidade ele está morrendo de medo daquela situação. E aí eu tenho que gerar um conforto para ele. E aí aquela coisa da guia, você segurando a guia tensionada. E aí o animal começa a ficar muito estressado porque ele não está conseguindo o objetivo dele. E aí vai gerando outros comportamentos. E o que é mais fácil de treinar? Um animal de pequeno porte, de colo, ou um animal de grande porte? Melhor, de grande porte. É muito mais fácil de grande porte. Sério? Sim. Por quê? Porque existe uma questão de intimidade, de mimo dos tutores em relação aos cães. Cães pequenos, eles são muito próximos das pessoas. Então, eles têm uns comportamentos muito enraizados e as pessoas têm muita dó do cão pequeno, né? Então, pega muito no colo, não socializa direito por medo de acontecer alguma coisa. O cão grande, não. O cão grande, você já tem um pouquinho de afastamento. Ou porque você acha que o cachorro, se der algum problema, vai te machucar, e aí um cachorro pequeno não vai te machucar tanto, né? Então, a pessoa já cria uma distância entre o cachorro grande e ela. Cachorro pequeno não. Cachorro pequeno está muito no colo. Cachorro pequeno está muito próximo. Cachorro pequeno você permite mais coisas, porque não gera um desconforto tão grande como um cachorro grande. Cachorro grande, se vai destruir uma coisa, é muita coisa. Cachorro pequeno não. A destruição é muito menor. Então as pessoas têm essa, por isso que é um pouco mais difícil em relação a treinar um cachorro pequeno. Não que seja ruim ou que seja, você não vai atingir o objetivo. Né? Aqui na LESP, nós temos vários projetos de lei que foram aprovados pelos nossos parlamentares que visam, sobretudo, a questão da saúde animal. Como é que vocês veem esse tema hoje tão em alta, tão em voga? A saúde animal? A valorização do eu animal. Acho que assim, já passou de... acho que já passou da hora, né, de criminalizar algumas coisas, por exemplo, o abandono, esse tipo de coisa, porque antigamente a gente via coisas muito piores. E aí, então eu acho que é isso, é responsável, mas você sabe um dos projetos que eu acho que é muito importante, ninguém nunca fez? E aí eu vou falar porque aconteceu recentemente com uma amiga, é a parte da herança. Porque... isso a gente já teve aqui, eu já fiz entrevista com advogados. Mas ainda que não um foi... casal... Não é lei, mas o casal, no contrato, como é que fala? O contrato de união estável, já coloca na separação se vai haver guarda compartilhada, com quem que vai ficar o animal. Não, eu estou falando mais sobre a morte. Porque o que aconteceu, e aí eu não posso falar, mas assim... A morte do tutor. Uma pessoa morreu, uma senhora morreu, e a sua... Mas isso também tinha o seu filho e a sua nora se apossaram da casa, de tudo, e botaram os cachorros pra rua. Tipo, poxa, tinha que ter
em algum lugar no Mas testamento, aí- tipo, mas você só aí- vai poder ter aquele bem se você... Mas aí entra também Bom. na lei do abandono, né? Você acaba... Não, se a mas eles pessoa... colocaram na feirinha, tudo mais. Sim. Não que, mas poxa, sabe? Tipo, as coisas você quer, o cachorro você não quer. Peraí, vamos cuidar, vamos entender. Porque vamos ver para quem vai. Então, por A exemplo... destinação correta. Exato, Porque exato. a gente mesmo, a gente teve a Mel, os filhotinhos, a gente pôs para adoção os filhotes, mas a gente foi conhecer todo mundo. Meu marido fazia uma entrevista que por muito menos eu teria levantado e saído andando, porque ele queria entender como a pessoa ia fazer, se o cachorro ia ficar em casa sozinho. Se ela tem condições, Se né, ela de tem ter um condições, animal também, às vezes né? até muito enfático com algumas coisas de medicação, de plano de saúde, disso, daquilo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, isso é uma pauta que voltou a ser mais discutida hoje pelo prefeito, pelos governadores, enfim. Porque antes isso era super abandonado, ninguém estava nem aí. Mas eu ainda acho que falta essa da herança, porque tem alguma coisa aí que não é... Mas avançou muito, né? Eu acho que a questão de você ter uma lei que realmente responsabiliza e criminaliza, porque antes não criminalizava, né? Agora criminaliza. Hoje você tem cadeia para quem realmente maus E tratos. abandona. E, na verdade, eu acho que falta um pouco das pessoas divulgarem mais. Porque muitas vezes a gente fala de maus tratos e a gente só pensa em maus tratos numa forma de bater ou de abandonar, mas tem muitas formas de maus tratos, né? Você deixar um cachorro... Doente. Não, o fato de você não passear com o cachorro, não socializar o cachorro, não dar a oportunidade dele de você socializar, de ele ter o instinto dele suprido, de repente farejar uma grama, isso já é um estado emocional do cachorro que você vai restringindo tanto aquele animal que emocionalmente o cachorro vai ficando um bagaço, né? E dá dermatite por causa disso, dá otite por causa disso, porque você aumenta o estresse do animal. Você não supre algumas necessidades naturais do animal, onde vai gerar. Isso também é considerado maus tratos. E as pessoas não entendem que isso é maus tratos. Uma pessoa que está num parque, vai lá, está com um enforcador e começa a dar uns trancos animais, assim, de fortes, aquilo também é considerado maus tratos. E as pessoas acham que aquilo ali é normal. Ah, a pessoa está treinando o cachorro. Mas eles dão uns trancos no cachorro que pode... aqui a faringe, né? Aqui, você pode lesionar a coluna de um animal por causa daquilo ali. E as pessoas não entendem que aquilo ali você pode denunciar como maus tratos. Está ali na lei. Falta as pessoas terem uma consciência mais forte em relação a você realmente falar, ó, eu vou denunciar, aquilo ali é maus tratos, aquilo ali não pode acontecer. Segundo o IBGE, cresceu muito o número de pessoas que moram sozinhas, ou que saem da casa dos pais, ou que se separam e vão viver sozinhas. E algumas dessas pessoas têm vontade de ter animais, até porque a gente teve aqui até um número divulgado aqui mesmo na LESP Cidadania, de acho que mais de 57% dos domicílios têm pets. Sim. Como que faz a pessoa que é sozinha, que não tem um funcionário em casa que pode cuidar do animal? Você pode adaptar o animal a ficar sozinho, mas aí você precisa saber a raça que você vai adquirir, ou quando você vai adotar, se aquele cachorro já teve algum problema porque muita gente adota cachorro mais velho, né? Se ele já tem uma questão de ansiedade de separação, o ideal não é o cachorro ficar sozinho muito tempo. Mas a pessoa não tem, a pessoa trabalha, a pessoa fica esse é o o dia ideal. inteiro Aí fora por de isso que casa. surgiram as creches, os daycare. Mas aí precisa ter dinheiro para pagar. Exato. Então você não gasta com filho, vai gastar com cachorro? Exato. Mas muitas vezes as pessoas têm a consciência que eles vão ter esses gastos. As Se pessoas você pegou, adotou, você tem que ter essa consciência. E já tem a consciência de que ele precisa... Porque um cachorro sozinho, vamos pensar... Muito triste. Vamos trazer isso para nosso mundo de ser humano. Não humanizando a questão, deixando as peculiaridades de lado, mas uma criança. Você adota uma criança. Vamos colocar numa adoção como se fosse uma adoção de um cachorro. Você deixaria uma criança de 5 anos
o dia inteiro em casa sozinho? Não. Não deixaria. Por quê? Porque você sabe os perigos que existem dentro de uma residência para uma criança sozinha. A mesma coisa é o cachorro. Você tem vários problemas ali que você pode gerar perigo para o seu cachorro. Ele ingerir alguma coisa que não faz bem, e aí você chega, o cachorro lá está lá agonizando, porque comeu, por exemplo, uma esponjinha de banheiro. E aí? Uma esponjinha de pia. Aquilo pode matar o cachorro, porque fica ali no intestino e não sai. Você precisa realmente correr para o veterinário e fazer uma endoscopia ou até mesmo uma cirurgia mais invasiva de você abrir e tirar, e retirar. Então é a mesma coisa, né? Então hoje o foco no bem-estar animal é muito diferente em comparação a décadas passadas. Sim, muito diferente. E no caso do gato? O gato fica sozinho o dia todo? O gato ele já é mais independente. O gato, você coloca a comida lá para fazer o gato fazer xixi e cocô no lugar certo. Areia, Você né? não tem treinamento, você coloca a areia lá, é automático o gato ir buscar a areia. Ele vai buscar, é automático, você não precisa treiná-lo a fazer ali. Comida, o gato ele sabe muito bem o quanto ele come. Você vai lá, você coloca, às vezes deixa o dia inteiro, ele come. E o gato ele vai ter um espaço onde ele vai se sentir melhor e vai ficar. Ele não tem, o gato não tem essa necessidade de estar com a pessoa. O gato ele é muito mais independente. Tanto é que às vezes a minha gata, eu falo, minha gata tá lá, eu chego, ela vem miando e tal, eu sento no sofá, ela senta, deita no meu colo, eu fico lá, dá 5 minutos, ela sai, ela vai embora. Tipo, tchau. Vaza. Já deu, já ganhei. Já cumprimentei. Já Tchau, ganhei tchau. o meu carinho do dia. Eu posso ir pro meu cantinho e ficar. E agora em relação à questão de passeios, que hoje em dia cresceu muito, essa questão de carrinho, de cesta, principalmente para cães, gatos não, mas para cães, tem até para coelho também. Eu tenho prima no interior que comprou uma mochila para levar coelho para passear. Como que é? Isso é bom, não é? A gente tem hoje as áreas pet friendly, principalmente nos shoppings, a maior parte dos shoppings já permite. Como que vocês veem isso? A questão do passeio é uma necessidade de você socializar o animal com o meio externo. Quando você precisar levar ele a algum lugar, ele sabe como se comportar e ele conhece aquele ambiente de muita gente. É um cão de companhia, né? Tanto é que você pega os cães de assistência social, assistente emocional de pessoas, né? Agora, você levar, por exemplo, um cachorro dentro de um carrinho, para mim, no meu Praça Buenos Aires, aqui perto de Higienópolis, tem bastante. É maus tratos. Porque você não está permitindo que o cachorro cheire, você não está dando, você simplesmente está levando como se fosse um troféu ali. Trancafiando ele ao ar livre. Exato, exato. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O meu não tem carrinho, mas assim... Eu acho, porque o cachorro está ali, ele pode andar, ele pode cheirar, ele pode... Né? Ele deve fazer Aquelas isso. cenas de filme, acho que do Diabo Veste Prada, que a artista principal vai para lá, vem para cá e vai com o cachorrinho no colo, vai no cabeleireiro, tudo. Mas como aí... se fosse um troféu, né? Como se fosse... aquilo ali não é um objeto que você... Não, é um ser vivo que tem necessidades e que você tem que suprir aquelas necessidades. Eu entendo dessa forma, né? Nesses anos todos que eu tenho lidado com cães, hoje a gente vê que tem estudos, colocaram o cachorro numa máquina de ressonância para saber qual partes do cérebro ativavam quando ele estava feliz, quando ele estava com medo, e é muito parecido com o ser humano, muito parecido. E você privar o animal de estar ali no chão, de cheirar, de andar, eu consideraria maus tratos. Mas essas áreas pet friendly, muitos restaurantes, muitos bares, os próprios shoppings, até mesmo hotéis agora e pousadas, isso vale a pena. Vale. Mas qual o cuidado que o tutor deve ter? Desde que você treine o animal para estar nesses ambientes. Né? Você precisa treinar ele para viver na sociedade ali, você ir num hotel e saber que o cachorro não vai destruir o quarto do hotel, que o cachorro ele vai fazer o xixi, o cocô no lugarzinho que você denominar para ele fazer. Isso tudo é treinamento. Isso tudo é você levar o animal e fazer com que o animal entenda que aquilo ali é um ambiente e como ele deve se comportar. Assim como criança.
Você vai ensinar a criança a sentar no restaurante e se comportar, e comer direito, e não fazer birra e tal. Então, você vai fazer com que aquilo ali aconteça. Mesma coisa com o animal. Desde pequenininho, levar nesses lugares. Pequenininho no colo, eu levo. Não pode pôr no chão porque ele não tomou vacina. Leva no colo, para ele saber todo aquele ambiente. De parque, de restaurante, você pode levar ele no colo, você só não pode pôr no chão. Quando eu era criança, cachorro tinha muita pulga. Tem muita pulga ainda hoje? Tem, hoje tem muito... Não tem. Hoje é mais controlado. Hoje é mais controlado, porque tem muito remédio, né? Antipulga, anticarrapato. Então isso dá uma controlada praga, no ambiente. né? Dá uma controlada no ambiente, né? O próprio remédio, ele não deixa proliferar, né, essas pragas. Então é muito mais controlado hoje. Você deu essa dica, então, pro tutor que vai passear. E você, como tutora, quando você vai passear com os seus cães, o que você faz? Que dica você daria? A gente treinou elas, as duas. Eu tenho uma bolsa que eu abro ela no chão e viro uma esteira. E eu treinei elas que quando a gente vai num restaurante, alguma coisa assim, que eu abro aquela bolsa, elas ficam em cima ali. Então, elas já sabem que é o momento delas. É claro que eu dou uma recompensa ou outra, e aí levo os negócios que elas gostam de roer e tal, dá um bifinho, uma hora ou outra, um petisquinho. Mas elas já sabem, eu abro... É impressionante. No começo, a gente tinha muito problema com a Lori, que veio primeiro, que ela ficava ansiosa, todo mundo que passava, ela ia atrás e tal. Mas agora, a gente foi treinando, e aí teve uma hora que eu falei assim, não, eu vou desistir de sair com ela de casa. Vou desistir, porque estava no limite. Mas não, aí essa bolsa que abre e vira uma esteira foi perfeita pra gente, porque ela olha a bolsa, ela já sabe que ela vai ficar ali quietinha. É a questão do hábito, que a gente fala da recompensa. Às vezes não precisa nem recompensar. O próprio ato de você ir lá e colocar no chão, ela já sabe que ela vai subir e que ela vai ficar bem ali. Né? É até um problema quando eu esqueço de levar a bolsa. Porque ela condicionou de uma maneira a bolsa que se a gente vai às vezes num restaurante que tá sem a bolsa, putz, aí eu pego uma toalha, tem que tentar substituir por aquilo, sabe? Como tutora, você já deu dicas e você como adestrador comportamental, para quem quer ir num local onde se doam animais, o que a pessoa deve ter a observação? Para ela adotar, primeira coisa, saber o histórico daquele cachorro. Mas geralmente não sabe, eu acho que na grande parte... Geralmente sabe. Quem recolheu aquele cachorro, geralmente tem um histórico, por menor que seja. Você precisa saber de onde veio, como ele chegou ali. Segunda coisa, você tem a vontade de realmente ter... Você tem que ter a consciência de que você vai ter muitos problemas que vão vir com o cachorro. Né? Porque muita gente adota pelo impulso e aí chega em casa e fala... Nas férias abandona. Fala, meu Deus do céu, e agora? Não é um brinquedo, né? Nossa, ele está fazendo cocô e xixi pela casa inteira. De chuva, debaixo de sol, para passear. Exato. E você percebeu, quando a gente vai adotar filhotinho é mais complicado, porque você não sabe o tamanho que vai ficar. Quando é um vira-latinha, você fala, nossa, ele vai ficar pequeno, vai ficar... Não sabe. X. Não adianta falar igual a Ana falou, Kinder Ovo. Não, Kinder vai Ovo. crescendo. Fala, nossa senhora, virou um boi dentro de casa. Né? Eu aconselho a adotar cães mais velhos. Por quê? Porque é muito mais fácil a adaptação, tanto da pessoa como para o cão. Tá? Cães mais velhos, eles são mais fáceis de lidar. Passou aquela fase de você morder tudo, roer tudo quanto é coisa, te morder. Qual que é a fase? Até 1 ano? Na verdade, a fase de mordida é com 4 meses, 3 meses, 4 meses e meio o cão troca a dentição. E aí fica mais intenso, porque existe a troca de dentição e a pré-adolescência. A pré-adolescência é de 4 meses e meio até 6 meses. 6 meses o cachorro vira adolescente. E aí com 5 meses ele termina a troca de dente. E aí diminui bastante a questão da mordida, porque aí já não coçou mais, os dentes já são maiores, né? Então é essa fase. A fase pior mesmo, de 3 meses até 5 meses e meio. André e Ana Cláudia, agradeço muito a participação de vocês aqui no Alesp Cidadania. O assunto foi super interessante. Foi muito legal. Eu que agradeço. Se deixar, a gente vai o dia inteiro aqui conversando sobre isso. É um assunto que eu amo também. Muito obrigada.
Hoje no Alesp Cidadania falamos sobre essa questão do adestramento humanizado de animais domésticos. Estivemos aqui com a participação de André Luiz Gaspar e também da tutora Ana Cláudia Gonçalves. Muito obrigada pela sua audiência. Fique sempre aqui na Rede Alesp.